Avicast começando agora, hein? Olha só. Eu sou o cara do marketing aqui, o cara do audiovisual. Cadê o professor? Espera um pouquinho, professor tá aqui do lado. Entendeu? Professor André, tudo bem? Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que estão acompanhando. Então, é contigo mesmo que eu vou conversar hoje, porque eu tava pensando nos negócios aqui, provavelmente é dúvida do pessoal. Eu fico pensando, por que ninguém pega o Putin, né? Porque o negócio, o bicho tá pegando. Há um ano essa guerra aí na Ucrânia, e ele já está sendo acusado de coisas que atentam contra a humanidade. E eu fico pensando, por que a ONU não faz nada nisso tudo? Porque é uma organização das Nações Unidas, mas elas se unem para quê? Para tomar um chopp, para tomar um cafezinho? Penso assim, o camarada tem que se unir para salvar o mundo e as outras Nações Unidas, que em teoria são amigas. Eu gostaria que você me passasse um retrospecto. O que são as Nações Unidas e por que elas não fazem nada em relação à Rússia? Vamos lá, Vitor. Então, primeiro, a ONU já fez alguma coisa e outros órgãos fora da ONU também já fizeram. Dentro da ONU, a gente tem a Corte Internacional de Justiça. Como a Corte está dentro da ONU, a ONU é uma organização que reúne países. A Rússia, o Brasil, os Estados Unidos, o Paraguai, os países membros da ONU, todos eles, os 193, participam desta Corte Internacional de Justiça. E, se eu não me engano, foi em 2021, já houve uma condenação desta corte em relação à invasão territorial que a Rússia patrocinou sobre a Ucrânia. É um problema complexo, tá? Então não é simplesmente uma questão de um país invadir o outro do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista, né, da estratégia militar, da segurança coletiva, mas há um vício por parte da Rússia. Qual é o vício? Né? Um país não tem o direito de ocupar parcial ou totalmente outro país com tropas, e esta instância da ONU já fez esta condenação, a Corte Internacional de Justiça. Recentemente, você deve ter visto, os nossos ouvintes devem ter visto também, a condenação no Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional tem relação com a ONU, mas ele não é da ONU, ele não faz parte do sistema ONU. Ele tem uma diferença frente à Corte Internacional de Justiça. Da Corte participam, como eu disse, países. O Tribunal Penal Internacional, que não é da ONU, ele julga pessoas. Ele é um tribunal para crimes, ele tem âmbito criminal. E dentro do Tribunal Penal Internacional, uma investigação que foi realizada desde o ano passado, já tem 12 meses de investigação, chegou a uma fase, recentemente, com um pedido de prisão cautelar do Putin. Isto é, não uma condenação do Putin, tá? Nem foi aberto ainda um processo contra o Putin no Tribunal Penal Internacional, mas o que eles já têm em mãos já deu margem para o tribunal imputar essa penalidade cautelar. Colocando de uma maneira mais simples, vamos imaginar que fosse uma briga de casais, tá? E tem um marido ameaçando a esposa, então nós podemos ter um crime de feminicídio. O juiz decide, não houve o crime, mas já há indícios muito fortes da vulnerabilidade da esposa, então ele decide a prisão cautelar do marido, tá certo? Foi isso que aconteceu. Então já há indícios fortes que dariam margem para, antes mesmo de o processo ser aberto, já haver agora, como aconteceu, o pedido de prisão pelo Tribunal Penal Internacional. Então veja, as cortes já estão agindo, A Corte Internacional de Justiça da ONU, da qual participam países, já fez uma condenação contra a Rússia, e o Tribunal Penal Internacional também fez esta condenação, e no caso, com o pedido de prisão cautelar do Vladimir Putin. Agora, respondendo a sua questão, tanto o Tribunal Penal Internacional quanto a Corte Internacional de Justiça reconhecem a soberania da Rússia. Então, nenhuma dessas instâncias tem poder para mandar algum agente, algum policial dentro do território russo para efetivar a prisão do Vladimir Putin, tá certo? Esse camarada não ia voltar, Vamos ser francos, O policial vai, mas com certeza não volta, E como resultado, enquanto Putin estiver no território da Rússia, não tem nada que possa ser feito contra ele. E ainda com mais um detalhe importante, lembra, o Tribunal Penal Internacional não é da ONU. A Rússia, por exemplo, faz parte da ONU, a Rússia faz parte da Corte Internacional de Justiça, mas a Rússia não faz parte do Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos, a China também não. Grandes potências mundiais, por uma questão de imagem, por uma questão simbólica, não vão vulnerabilizar os seus cidadãos a uma corte
que não está no âmbito do seu poder estatal. Então, Estados Unidos não é membro do Tribunal Penal Internacional, Rússia, China também não são. Seria mais um motivo para não haver, então, a prisão do Putin. Tem um último probleminha em relação ao Tribunal Penal Internacional. Houve a expedição dessa prisão cautelar do Putin, esse mandato cautelar de prisão. A Rússia não faz parte do TPI, do Tribunal Penal Internacional, mas há vários países que fazem. Então, se o Vladimir Putin estiver presente em visita internacional a um destes países, pode ser concretizada, melhor dizendo, o pedido de prisão, né, junto a este país. Aconteceu um precedente disto nos anos 2000, né, início dos anos 2000. Né, não era nem o Tribunal Penal Internacional, mas havia denúncias de crime contra a humanidade do ex-ditador chileno Pinochet. Ele estava em viagem oficial, na Espanha, e um juiz espanhol, Baltasar Garzón, aproveitou que ele estava em território espanhol, portanto, na jurisdição da Espanha, e dado esse mandado internacional de crime contra a humanidade, solicitou e efetivou a prisão do Pinochet. Ele passou meses preso, esperando uma decisão da Justiça da Espanha se iria manter o julgamento na Espanha ou se colocaria ele em liberdade. Ele acabou sendo posto em liberdade, voltou para o Chile. Mas poderia acontecer a mesma coisa com o Vladimir Putin. Em uma visita, por exemplo, a um país em uma reunião do G20, em uma visita internacional a um país em uma reunião dos BRICS. Então, um agente de justiça deste país poderia solicitar a sua prisão e depois ele ser encaminhado para a Haia, para o Tribunal Penal Internacional. Isso gera, então, a pressão sobre a Rússia, né? A pressão de gerar no Putin um medo de mobilidade internacional. Para qual país eu posso viajar ou não? Claro, a Rússia já deu uma resposta. A Rússia já avisou que qualquer país que tenha qualquer ação contra Vladimir Putin, isso seria tomado pela Rússia como uma declaração de guerra. Em outras palavras, não tenta prender o meu presidente, porque se prender, eu declaro guerra contra você. Tá? Eu acho interessante você trazer essa questão do camarada sair do país dele e ir para outra coisa que acontece o tempo todo, para visitar a galerinha da soberania, e aí como é que você tá, Biden e tudo mais. Nos anos 70, a Marvel e a DC estavam em grande conflito de editora, né? É até bastante amigável, né? A luta pelo leitor. E existe um vilão da Marvel muito conhecido que é o Doutor Destino. Ele é o soberano do país fictício Lativéria. E, lógico, sendo um vilão, ele cometeu crimes. Mas como ele está dentro da soberania da Lativéria, ninguém pode colocar o pé lá para pegar ele. E uma vez foi feito um encontro entre o Homem-Aranha e o Superman. Foi o segundo encontro deles. E o que aconteceu foi que uma vez o Doutor Destino estava em Metrópolis e aí saiu correndo o Superman para pegar o Doutor Destino e eu não sei por que cargas d'água ele não pegou o Doutor Destino, porque o Superman voa rápido pra caramba, né? Mas enfim, foi o tempo do Doutor Destino correr para a embaixada da Lativéria, pisar lá e falar que você não pode fazer nada comigo, você não pode me pegar, eu tenho imunidade diplomática. Esse negócio existe mesmo. Se, por exemplo, Xi Jinping... nem tanto Xi Jinping, que eu acho que ele é até meio café com leite em algumas coisinhas. Vamos pegar um cara mais maluco. Vamos falar do Kim Jong-un. Ele tá aí doido pra estourar umas bombinhas nos outros. E é um perigo pra humanidade. Assim como o Putin também, ele tem ogivas nucleares e tal. Ele pode trazer uma terceira guerra mundial pra gente. Isso atenta contra o mundo inteiro. Acontece isso se de repente tá o Putin ou o Kim Jong-un por algum motivo sair da Coreia do Norte, ele correr até a embaixada coreana ou russa e falar assim, aqui tu não me rela? Sim, mas talvez não pelo motivo que é mais usual que é falado. É dito que a embaixada é uma área de soberania do outro país, do país dono da embaixada, no país que recebe a embaixada. E esse é um erro crasso, esse é um erro muito comum, tá legal? O país tem soberania total sobre o seu território. Não existe nenhuma parte do território brasileiro na qual o Estado brasileiro não tenha soberania. A mesma coisa vale para o Estado americano, para o Estado britânico, para o Estado francês e assim por diante. Para o Estado hondurenho. Em Honduras houve um golpe de Estado nos anos 2000. O presidente Zelaya foi deposto do poder, foi deportado para outro país, se não me engano, para Costa Rica, e foi declarado como persona não grata em Honduras. Em outras palavras, se você tentar voltar, o Zelaya, você vai ser imediatamente preso. E sabe o que ele fez? Ele voltou para o país, ele voltou secretamente, tá? Como ele seria preso, ele tentou achar um lugar para se refugiar dentro do país. Adivinha onde? Embaixada brasileira em Honduras, tá legal? Assim que foi anunciado que ele estava na embaixada brasileira em Honduras, a embaixada foi cercada pela polícia do país. A polícia invadiu a embaixada para tomar o Zelaya? Não invadiu.
Motivo está dentro da embaixada brasileira e dentro da embaixada a polícia do país não pode fazer busca e apreensão, não pode fazer prisão. Mas aí que vem o pulo do gato. Não é porque é soberania brasileira em território hondurenho. É porque Honduras e Brasil, como vários outros países do mundo, são signatários de uma convenção da ONU sobre representações diplomáticas. Esta convenção, que é a mesma que o Brasil segue, que a França segue, que o Reino Unido segue, pressupõe, entre outras coisas, que a polícia nativa do país não tem direito de fazer busca e apreensão, de fazer prisão de pessoas dentro do território da embaixada. Então, no seu exemplo, vamos imaginar que o Vladimir Putin esteja no Brasil, na África do Sul, e um promotor de justiça solicite a prisão dele, mas ele está dentro da embaixada russa na África do Sul, dentro da embaixada russa aqui no Brasil. A polícia pode cumprir esse mandato de prisão? Não, não pode. O Zelaya, ele ficou durante, se não me engano, meses dentro da embaixada brasileira. Depois foi feito um acordo e ele se retirou da embaixada para outro país sem ser preso, porque foi feito um acordo entre o governo brasileiro, o governo de Honduras e o presidente deposto Zelaya. Daí ele se retirou da embaixada. Mas se não, ele poderia ficar indefinidamente lá dentro. Como a gente tem outro precedente do Julian Assange, que é perseguido pelas autoridades de segurança americanas pela sua Wikileaks, né? A Wikipedia, né, de denúncia de maus tratos dos governos, né? E supostamente ele teria colocado em risco a segurança dos Estados Unidos, que tem demanda de prisão sobre o Julian Assange, e se ele for condenado no território americano, né, por crimes contra os Estados Unidos, a segurança americana, a penalidade pode ser prisão perpétua ou pena de morte. Para ele se furtar a isto, e como já havia um pedido de prisão dele para o território sueco, ele se refugiou na embaixada equatoriana no Reino Unido. Se eu não me engano, faz alguns meses que ele saiu da embaixada, né, em uma condição de prisão no Reino Unido. Então agora mas ele passou coisa de uns 5, 6 anos dentro da embaixada. E veja, Reino Unido, uma potência mundial, né? É a segunda maior economia europeia, só perde em PIB para a Alemanha, é um país de grande projeção internacional. O Equador é um país relativamente pequeno, periférico no sistema internacional. O Reino Unido afrontou a convenção e invadiu a embaixada? Não. Enquanto ele está na embaixada, ninguém toca nele. Insisto, não porque a soberania equatoriana é em território britânico. Não. O Reino Unido tem soberania sobre o seu território, mas o Reino Unido é um país que cumpre as suas leis. E a lei britânica exige que não haja busca e apreensão, que não haja prisão de pessoas dentro de uma embaixada. Daí rola isso que você falou da Marvel, da DC. Então, enquanto ele está dentro da embaixada, nem o Super-Homem consegue pegar ele, porque nem o Super-Homem, e ainda mais o Super-Homem, né? Porque ele é um cara bonzinho, seguidor das leis, então ele não pode incorrer em um crime e prender uma pessoa dentro da embaixada. Eu fico imaginando o Super-Homem na frente da embaixada da Lativéria, chega assim, danado, quase peguei. Quase. Com a sua visão de raio-x, ele vê o tempo todo ele lá dentro e não pode mas fazer não pode fazer nada. Ele está submetido à lei também. Eu acredito que com isso a gente consegue ver que tem, na verdade, 3 instituições, 3 órgãos que estão ali lidando com essas ameaças ao mundo, estão vendo o que está acontecendo. Eu diria, de repente, pelo meu entendimento, se você está devendo alguma coisa, a Receita sabe, né? Mas existe uma outra forma de você saber, que é o Serasa. Eu poderia dizer que o Tribunal Penal Internacional é o Serasa do negócio que a Rússia não conseguiu falar, não quero fazer parte disso, eu não levo em consideração. As outras 2 coisas, tudo bem. Sim, sim. Comigo eu até aceito, porque aí é a ver com a Receita, uma coisa mais soberana. Mas esse Serasa de Tribunal Penal não é comigo, não. Exatamente. E daí ela fica fora, assim como qualquer outra potência mundial. E ainda tem outros jeitos, eu diria, de a ONU contribuir para este conflito. Tá? Então, veja, tem o conflito da Ucrânia? Tem o conflito da Ucrânia. E ele é lamentável em diferentes perspectivas, sem dúvida alguma. Mas, apesar deste conflito ser o que a gente chama de uma guerra por procuração, quem está em conflito é os Estados Unidos e a Rússia. É a OTAN e a Rússia, mas não diretamente através da Ucrânia. A Ucrânia tem a procuração americana para estar em guerra contra a Rússia, com todas as armas, com todos os equipamentos, com 100 bilhões de dólares anuais que os Estados Unidos dão para a Ucrânia se armar contra a Rússia. Mas dentro da instância ONU, você tem uma instância de decisões políticas que possibilitam, entre outras coisas, que não haja essa confrontação direta entre Rússia e Estados Unidos, mas apenas por procuração através da Ucrânia. Não é a primeira vez que isso acontece. Aconteceu a mesma coisa na guerra do Afeganistão.
a invasão soviética do Afeganistão nos anos 1970, 1980. Então também era uma guerra por procuração. A mesma coisa no Vietnã, nos anos 1960, 1970. Então veja, em todos esses casos, a gente tem um embate entre a União Soviética, seria a Rússia hoje, e Estados Unidos, as duas maiores potências nucleares do mundo. Durante a Guerra Fria era dito que cada um desses países, eu nunca entendi isso muito bem, tinha capacidade de destruir o mundo 6 vezes. Eu nunca entendi para que destruir o mundo mais. Essa questão de multiverso, André, é um negócio que está alardeado agora. Vamos destruir 6 vezes só para tirar a teima. Para garantir que nos outros universos exatamente destruído, quem sabe, tá? E daí nunca houve uma confrontação direta entre esses dois países. E a ONU, então, contribuiu para isso, porque ela acaba sendo um desenho político institucional no qual estas duas potências, entre outras, têm condições de tentar resolver os problemas diretamente, não violentamente. Indiretamente pode ser violento, como Guerra do Vietnã, ocupação soviética do Afeganistão, como Guerra da Ucrânia, mas nunca diretamente entre os dois países. E veja, foi algo que a mamãe da ONU, a Liga das Nações, não conseguiu fazer. A gente prova isso muito evidentemente, porque em 1939-45 nós tivemos Segunda Guerra Mundial. Então as maiores potências mundiais entraram em confronto. A Liga das Nações não conseguiu deter um episódio lamentável como esse da Segunda Guerra Mundial. Não houve uma Terceira Guerra Mundial na vigência da ONU até agora. Claro, a ONU não é a única responsável por isso, mas ela também é responsável por isso. Eu acho interessante a gente ter essa perspectiva, porque uma noção primeira é de que a ONU não serve para nada. E talvez a crítica do ex-presidente americano, Donald Trump, a ONU fica só ocupando espaço em Nova York, ela não serve para nada, ela não mantém paz mundial. Então, para que a gente fica gastando espaço com essa organização? Tira a ONU daí e vamos fazer um shopping vertical, tá certo? Como é Donald Trump que falou, então a gente precisa refletir se isso tem alguma validade. Provavelmente não tem a validade. E a ONU, sim, ela cumpre esse papel, né? Ela cumpre o papel de evitar confrontos diretos entre as grandes potências. Hoje a gente tem um teste de fogo da ONU, tá certo? Porque há uma escalada belicista na guerra da Ucrânia. Recentemente foi anunciado por parte da OTAN a possibilidade de envio de projéteis de urânio empobrecido para as tropas ucranianas. É um produto que não tem uma potencialidade de contaminação de radiação ao ambiente ou às pessoas. Mas é um metal pesado, como o mercúrio, por exemplo, que é cumulativo nas pessoas e causa problemas de saúde. E já foi utilizado em outras oportunidades, como foi o caso da Guerra da Sérvia, em 1999, e na Guerra do Golfo, em 1991. Já há comprovação médica de militares britânicos, americanos, que passaram a ter problemas de saúde relacionados com esse tipo de armamento que agora a OTAN está pensando em disponibilizar para a Ucrânia. Assim como no Vietnã, o agente amarelo, né? Sim, projéteis de urânio empobrecido, com graves problemas de saúde pública e ambientais. O agente amarelo, o agente laranja da guerra do Vietnã. E isso suscitou uma ideia que hoje é debatida no Tribunal Penal Internacional. Crime de ecocídio, crime contra o meio ambiente de forma duradoura e com graves problemas para a humanidade. Ainda não existe a previsão legal de crime de ecocídio, mas isso que você falou lá da Guerra do Vietnã e como precedente hoje da Guerra da Ucrânia, a ideia de projéteis de urânio empobrecido, isso suscita novamente o debate do ecocídio. O urânio empobrecido é muito interessante estrategicamente, porque ele é um metal de alta densidade. Ele consegue atravessar a blindagem dos blindados russos. Isso daria uma vantagem estratégica para a Ucrânia. Então, veja, é uma escalada do conflito. E essa escalada teve a resposta russa agora também recentemente. Na semana passada, a Rússia anunciou que tem um acordo com a Bielorrússia, né, país vizinho da Rússia, país vizinho da Ucrânia também, de instalação de mísseis nucleares no território da Bielorrússia, isto é, uma estratégia espacial de colocação dos mísseis russos em mais regiões que alvejam mais facilmente outras regiões ucranianas e de outros países europeus. Então a gente está vendo sim uma escalada de tensão militar nesta guerra da Ucrânia, com cada vez mais, como se fosse um jogo de truco, com Rússia e OTAN e Estados Unidos apostando cada vez mais alto e pagando para ver. Eu tinha colocado antes, a ONU busca manter a estabilidade entre esses países, potências mundiais. E agora um teste de fogo para a ONU, porque acho que a gente nunca viu um cenário de tamanho risco de confrontação militar entre Estados Unidos e Rússia, ou a velha União Soviética, do que a gente está vendo agora. Talvez a crise dos mísseis de Cuba.
tenha sido o ápice durante a Guerra Fria. A gente está vendo a maior tensão desde a crise dos mísseis de Cuba, colocando então o mundo às portas de um confronto entre essas duas grandes potências. O que eu acho muito interessante é que toda essa guerra não passa de um bando de provocação dentro de um condomínio, né? Sim. Um condomínio chamado Europa. Exato. Né? Mas tem um problema nesse condomínio chamado Europa, Vitor, porque esse condomínio já foi muito chique e elegante, tá certo? Ele era exclusivo, só pessoas muito chiques moravam nele, mas há quem chame hoje a Europa desculpa, é um tanto pejorativo que eu vou dizer, Porto Rico, né, que é uma extensão de soberania americana, não é parte do território americano, é um país independente. É um puxadinho. Mas é um puxadinho dos Estados Unidos. E temos mais um puxadinho hoje muito elegante, bem decorado, né, que se chama Europa Ocidental, União Europeia, né? A gente vê vários episódios na Guerra da Ucrânia que reforçam isto. O próprio episódio do gasoduto Nord Stream 2, que abastecia a Europa Ocidental de gás da Rússia. Não era bem-vindo para os interesses dos Estados Unidos a manutenção desse abastecimento de gás pela Rússia, que ganhava dinheiro e abastecia, gerava dependência da Europa Ocidental. Estranhamente, o gasoduto explodiu no ano passado, certo? Né? Assim, do nada, ele vem a explodir. O Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha, fez declarações à época que os culpados pagariam, etc, etc. Nada mais nada menos que um prêmio Pulitzer, né, o maior prêmio do jornalismo, né, denunciou recentemente que quem teria explodido o gasoduto foi os Estados Unidos. Veja, não é um jornalistazinho de esquina, tá certo? É um Pulitzer, tá legal? Que fez essa denúncia. E o que Olaf Scholz fez em reação a essa denúncia? Até agora nada, tá em banho-maria, tá legal? Há um prejuízo econômico enorme, tá nos noticiários de hoje. A Alemanha está vivendo a maior greve do setor de transporte ferroviário dos últimos anos. A pressão política e econômica no Reino Unido, que não é mais a União Europeia. Queima de combustível fóssil, né? Exato, a questão do preço dos combustíveis, do preço dos alimentos, né? Então, a Europa está pagando a maior conta desta guerra. E por que ela não faz nada? Porque ela virou esse puxadinho chique dos Estados Unidos nos últimos anos, né, vendo então dentro do seu quintal na Ucrânia esse conflito de guerra por procuração. Até lá a gente vai ter muita assembleia extraordinária que não vai resolver nada nesse condomínio e o camarada continua fazendo obra antes das 9 da manhã e depois das 6 da tarde, né? Mas vai ser chique pra caramba, vai ter falas pomposas pra caramba, mas nada além disso, porque quem manda nesse caso é Estados Unidos e Rússia, nem China. A China teria um enorme interesse no fim desse conflito. A China demanda estabilidade para o seu crescimento econômico internacional mundial. Ela não vê com bons olhos o conflito e é a segunda maior economia do mundo, é a terceira maior potência nuclear do planeta. Mas ela não tem, por ela própria, força para deter o conflito, que hoje tem Rússia e Estados Unidos como seus principais mantenedores. Enquanto esses dois quiserem, o conflito vai continuar. Entendeu? Isso aí é como a ONU funciona ou tenta funcionar dentro das capacidades dela. Você já sabe qual é o Serasa dessa brincadeira toda do condomínio. E quem sabe na próxima vez que a gente se encontrar, a gente não fala sobre os motivos pelo qual essa mais recente pancadaria da Assembleia Extraordinária desse condomínio aconteceu e o que ela pode gerar de ruim pra gente. Tá legal? Um beijo no coração. Tô no 3º andar do Colégio Avicena. Professor André aqui em Pirassununga toda segunda-feira. Abraço.